Bolinho de vó, comidinha de mãe, aquela receita secreta da família. Essas memórias fazem a barriga roncar, mas também aquecem o coração. A alimentação pode até ser um fator importante de sobrevivência, mas também é vivência, história e afeto. Hoje, o Senac vai falar de gastronomia, da visão de quem encontrou na comida um propósito, uma paixão, quem sabe até a receita para o futuro. Nessa lista de ingredientes, uma generosa porção de inspiração, que com o tempero certo vira transformação. Comida boa transforma o mundo, uma garfada de cada vez. Na nova era da gastronomia, a inovação é prato recomendado pela chefe. E isso se traduz em estreitar laços entre o pequeno produtor local e o delivery de quentinhas. É a valorização dos ingredientes naturais em meio ao mundo de ultraprocessados. Assim, os chefes da nova geração devem equilibrar uma visão e paladar aguçados para preparar um futuro delicioso e sustentável. Gente, muito prazer. Eu sou a Babi Bono, jornalista, consultora de cultura, inovação e comunicação e especialista em iniciativas de impacto, educação e entretenimento. Não posso deixar de falar que sou cria do Morro de São João, na zona norte do Rio de Janeiro, que eu acho que essa conversa vai passar muito pelos aspectos do subúrbio também. Então, aqui do meu lado hoje, para esse papo delicioso, ele que também acabou virando influenciador, mas eu digo que é o amigo que tem uma das vozes mais bonitas do melhor samba da cidade, Gabriel da Muda, que percorre bairros dessa cidade impulsionando pequenos negócios e tem as dicas dos melhores botequins. David Hertz, um chefe que também é empreendedor social e monta um refeitório comunitário sustentável. E ela, Bianca Barbosa, que coloca a gente à mesa com a comida popular brasileira de afeto. Gente, muito bem-vindo. Só posso dizer uma coisa, que delícia de encontro. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Olha, a gente sempre começa a nossa dinâmica aqui nas conversas do podcast, falando assim, se você tivesse que explicar para sua mãe, para alguém da sua família, o que você faz, como é que você explicaria? Quem é a Bianca? O que ela faz? Faço comida brasileira boa para pessoas das mais variadas classes sociais, que tenta trazer comida direto da terra para a mesa, ainda que a pessoa nem saiba. Boa. Basicamente. Gabriel. Bom, essa é uma pergunta que, como você falou de familiares, né? Eu sempre tive que me justificar, né? Porque eu sou cantor e o cara que é cantor sempre tem que falar, responder. Sempre tem uma pergunta de volta, né? Mas você só faz isso? Sim, eu sou cantor. E de vez em quando eu rodo por aí, pelo Rio de Janeiro, em busca de uma cerveja gelada, de uma comida boa. Boa. Eu falei David, mas é Davi, né? É, Davi. A gente está aqui no Senac, né? Eu sou, por formação, parte da primeira turma de gastronomia do Senac de Água de São Pedro de 2002. Nossa, que legal. E me tornei chefe. Mas eu digo hoje que eu sou um empreendedor social, cozinheiro, que usa a forma de montar uma receita para transformar o mundo. Então, com essa cabeça, né, que eu fui trazendo de empresário, empreendedor social, chefe, através da Gastromotiva e da promoção da gastronomia social, como que a gente usa esse poder, esse potencial para transformar vidas e comunidades? Mas daí é por meio de oportunidades, por meio de advocacy, por meio de criação de projetos. Eu me vejo nesse lugar de design de criações de soluções sociais. Babi, Davi, eu sou Senac também, eu sou ex-Senac. Eu turma de gastronomia daqui do Rio de Janeiro. Nossa, da que Zona demais. Norte, subúrbio. Olha aí, temos uma boa costura aqui hoje, hein, gente? Eu quero começar essa costura, aliás, falar de ingrediente, já que a gente tá falando de comida, né? A paixão por comida é comer, e comer é algo que muitas pessoas têm, mas nem todo mundo consegue transformar num propósito de vida. E vocês, de alguma forma, conseguiram, né? Como é que vocês foram descobrindo que essa era a missão que vocês queriam levar adiante também? Como é que isso foi impactando a carreira e a trajetória de cada um aqui? Vai, Davi, começa você. Bom, a comida ela virou meu elo, assim, para conhecer pessoas, lugares. Eu sempre fui muito curioso, né? Como eu já falei, pelo mundo. Então eu viajei muito pela Ásia e lá a comida de rua era fascinante. Daí trazer esse cheiro, né? Essa coisa que a gente tem.
E era uma coisa muito próxima ao Brasil. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Acho que eu tinha ali no final dos anos 90, talvez todo o preconceito de trabalhar numa cozinha de alguém que vem de uma classe média e a família imagina que vai fazer uma faculdade de administração e tal. Então eu sou dessa época, né? Eu já tenho quase 50 anos. Mas a comida, ela me deu, eu acredito, uma salvação. Não sabia muito o que eu queria fazer até 28 anos. E daí quando eu vejo um cartaz do Senac, faculdade de gastronomia, eu falei, acho que é isso que me resta, porque eu cozinho comida tailandesa, meus amigos, eles curtem. E ali eu me encontrei. Mas eu encontrei a comida como um meio e me encantei com a educação. E logo já virei professor de gastronomia. Mas o propósito veio para mim quando eu consegui juntar essa história de viajante peregrino em busca de uma identidade, a formação técnica da gastronomia, mas entendendo que quando eu entro numa cozinha, quem toca o dia a dia é gente que nunca teve essa oportunidade como eu, e daí subir a favela e ver aquele monte de jovens que não tiveram todas as oportunidades que eu estou falando, justamente porque eu venho de uma família que me trouxe oportunidade e afeto, eu junto essa fórmula, é a fórmula que eu trabalho até hoje. Então, tendo essa missão clara e propósito, que foi ficando cada vez mais claro, eu venho para o Rio e conheço a Bianca Barbosa e a Kátia Barbosa, elas falam, pô, queremos trazer a Gastromotiva para o Rio, queremos trazer isso. Então, esse lugar da comida como conexão, para mim, ele é o meu lugar de tentar trazer, usar essa mesa aqui para que as pessoas se sintam no mesmo olhar, no mesmo lugar e com as mesmas forças e começa comendo o mesmo prato, que não importa de onde você vem. Olha que responsa falar depois do Davi. Eu não vou falar tão bonito assim, mas eu sempre fui uma jovem que quis mudar o mundo. Assim, sempre quis, desde os 15 anos. Aos 16 eu queria ser presidente do Brasil, enfim, entrei no movimento estudantil, movimento universitário. Então, eu sempre estava querendo fazer alguma coisa. Minha mãe é uma grande cozinheira, e aí eu também fui morar fora. E aí eu fui para América Latina, Peru, por exemplo, antes, né? Bolívia, morei 1 ano. E aí cozinhava também todo dia lá, era jornalista de formação, me formei novinha. E aí eu tenho uma perspectiva, eu falo isso muitas vezes. Se os 8 bilhões de pessoas do mundo pudessem comer 3 refeições ao dia, seria, e a gente tem essa produção de comida no mundo, a gente só não consegue distribuir, o mundo seria pelo menos mais tranquilo se todo mundo pudesse comer. Então, eu acredito verdadeiramente que a forma de mudar o mundo perpassa pelo prato e pela comida. Então, quando eu virei cozinheira, era óbvio que eu ia militar e aí conhecer o Davi e outras pessoas maravilhosas também que me conectaram ao que tem mais bonito, né? Que é o alimento bom, limpo e justo, a cadeia produtiva, o trabalho artesanal. E aí, assim, meio que foi óbvio. Não tem uma coisa, né? Foi orgânico verdadeiramente. Eu ia até perguntar para você, mas eu vou adiantar, assim, se a alimentação saudável para você é necessidade, sustentabilidade ou propósito? Os ou três. É tudo junto? Os 3. É isso. Acho que você não fala do teu dom, né? Porque a tua comida ela é muito gostosa também. Desculpa falar aqui. Mas porque aí é comida brasileira, aí é quem veio antes, né? Aí essa mistura de indígenas, né? Africanos e os portugueses, que eles juntos criaram uma coisa muito louca. E a gente, toda vez que viaja, descobre mais uma coisa legal. Eu só honro ali, né? Aprendi com a minha mãe, honro com a minha avó também, que cozinhava também. Então, com o avô que cozinhava. Então, assim, na verdade, eu tenho 6 cozinheiros na família pregressos, antes de mim. Então, na verdade, é só pegar essas referências e trazer para o meu trabalho. Mas eu acho que a gente não está falando só sobre alimento, a gente está falando sobre pessoas. E aí a gente alimenta pessoas. Então, não dá para, eu quero uma coisinha de produto, esse produto vem através de pessoas. Eu faço comida de pessoas para pessoas. O ingrediente, o produto, a sistema... E também discutir o que é saúde. Nutricionismo, para mim, não é saúde. Arroz e feijão, comida no prato é saúde. Só também porque essa coisa da comida saudável virou um grande mercado, que também não acho que seja por aí. Pô, bacana. Eu comecei meu envolvimento com a gastronomia. Veio também de família. Meus avós são do norte. Então eu fui criado ali comendo
pirarucu de casaca, comendo tambaqui, enfim. Meu pai até hoje, quando eu viajo para lá, pede para eu voltar com um pacote de farinha do Arini para ele. E é interessante isso que a Bianca falou, porque eu acho que eu me encontrei na gastronomia no momento que eu percebi que comer, de fato, é um ato político. Comer é democracia. Comida, um prato à mesa uma prova de democracia, né? Então, e para mim, tudo passou a fazer muito sentido quando eu descobri isso, né? Então, tive a oportunidade de viajar muito através da música e de conhecer projetos lindos, conhecer mercados, feiras. Sou louco por feira, vivo na feira. Inclusive, eu conto uma história que o meu amigo Moacir Luz, ele é o único cara que eu conheço no mundo que tem uma barraca na feira, que tinha uma barraca na feira, que não vendia nada, só consumia. Não é brincadeira, não. A gente ia pra feira na sexta-feira de manhã. Ah, da Garibaldi? É. Fui lá hoje. Pois é. A gente, o Moacir montava uma barraca lá, que ele não vendia nada. Sentava, pegava os banquinhos e saía comprando. Chegou o camarão, traz o camarão. Vamos fazendo essa churrasqueirinha de pedra aqui. E era isso, então... Pô, é um ótimo conceito de feira, hein? Pois é. Pô, ter uma barraca pra consumir as coisas que estão na feira é consumir genial. as coisas que estão na feira. Aí, no final, era 12 Isso é um caixas. modelo de negócio, nasceu já. aqui, hein, galera? Nasceu aqui. No final, eram 12 caixas de cerveja, 8 garrafas de cachaça, e camarão e costelinha na barraca do Jeremias. Pô, quem não conhece a barraca do Jeremias, de porco, né, no Rio de Janeiro? E é isso, enfim. Depois fui me envolvendo. Hoje tenho uma padaria, né, com amigos da música. Então, tudo em torno disso, da amizade e do entendimento de que comer é um ato político. Que momento você juntou o samba e a comida? Já que você está contando essa trajetória aí, que você tem hoje até um negócio de pães e vinhos, né? Parece que são caminhos que são muito diferentes, mas no fundo eles convergem muito, né? Não, o samba e a comida. É tudo a mesma coisa, cara. Eu falo muito sobre isso, assim. Porque o que eu lutei... eu sou músico há 21 anos, né? Profissional. Eu tenho 37 e eu tocava já com 16 anos, sempre me aproveitando-me do meu porte, né? Então nunca foi um problema tocar na noite, mesmo sendo menor de idade. E óbvio que eu não tocava diariamente, mas conseguia fazer um trabalhinho aqui, outro ali. E o meu propósito sempre na música foi esse, de trazer compositores esquecidos e de poder apresentar para quem está me ouvindo uma visão musical um pouco diferente da que ela encontra no mercado. Assim como a Bianca me apresenta uma comida um pouco diferente da que eu encontro nas prateleiras dos grandes mercados, né? A música é isso, cara. A vida inteira eu fiz isso na música, né? Eu nunca me rendi. E é difícil pra caramba, tá? Não se render ao mercado nessa avalanche que a gente tem hoje em dia de tecnologia, né? Esse tsunami de novidade, né? Onde, se você não for o cara mais atento do mundo, você fica para trás mesmo. Mas não tem problema, a gente vai resistindo da nossa maneira. E é isso. A gastronomia, eu me encontrei na gastronomia dessa forma. Hoje, a minha padaria, a gente trabalha com produtos de pequenos produtores. E eu falo isso, isso não é um discurso, assim, eu não quero vender isso de verdade. Mas é porque é o que eu acredito, é o que eu vivo desde que eu me entendo por gente, né? Então, a gente trabalha com vinhos de mínima intervenção, porque para mim não tem sentido trabalhar com vinho de grande cooperativa. Consumo, óbvio, não vou falar que eu não consumo, mas se a gente puder propagar alguma coisa, vamos propagar quem está ali esquecido, né, no cantinho, e quem precisa da gente mesmo, né? Hoje eu conheci vários trabalhos de orgânicos através dos restaurantes da Bianca. Pô, o Davi, trabalho incrível, né? Enfim, é isso. Então, para mim é a mesma coisa, música e gastronomia
Sempre proporcionam encontros. Pois é. E o seu encontro, Davi, quando você percebeu assim, pô, gastronomia pode ser, na verdade, um instrumento para a transformação social. Quando que foi que deu esse clique aí? Olha, partiu muito quando eu estava no Senac na hora da... Eu era um consumidor daquela biblioteca, de ver todos os vídeos e eu sabia que eu tinha um conhecimento ímpar da comida asiática. E quando eu me torno professor, eu me encontro, mas eu falo, cara, aqui eu estou ensinando para muito pouca gente. No final tem uma história que eu gosto de dar aula, se é que hoje está vindo um filme na minha cabeça. Mas quando eu vou na comunidade, na favela, e eu me lembro de um país que eu amo, que é a Índia, em termos de infraestrutura, fio por tudo quanto é lado, muito lixo, muita sujeira, muita bagunça, mas na Índia eu andava por tudo quanto é lugar. Na favela do Jaguaré, aquele dia não tinha ninguém, porque todo mundo foi trabalhar, era um dia super ensolarado, e eu chego numa cozinha vazia. E o Senac, ele tinha o cozinheiro básico, que era gratuito para as pessoas trabalharem de fato nas cozinhas, né? Antes das faculdades de gastronomia, existiam os cursos rápidos do Senac. O Senac é um grande formador, né? Então eu juntei as coisas, eu não criei nada, eu fui juntando coisa, né? A receita. Fui trazendo vários produtos que eu descobri que são para mim. O curso, o sonho do jovem, ou o jovem que não tem sonho, então, porque comida a gente está falando aqui, os três de me encontrei eu me encontrei também. E daí veio esse teste, né? Como que é um curso de gastronomia dentro da favela? Mas o que eu mais queria, eu sabia que eu tive uma oportunidade única na minha vida de entrar numa favela. A gente não entra, a gente tem medo, né? A gente teve as UPPs no Rio, mas isso daqui já passou. Hoje, de novo, é muito complicado. Eu entro com os nossos alunos ou com outras ONGs, não porque eu me sinto muito à vontade. Eu sempre andei por tudo quanto é lugar. Mas quando eu estou nesses lugares, eu quero não me sentir um forasteiro. Então, você ter um anfitrião te recebendo e te levando nesse lugar... Você tem uma perspectiva daquele lugar um pouco mais, não do meu olhar, que vem muito com todos os meus olhares enviesados, mas eu vou num olhar de aprendizado, de troca. E não tem um lugar que eu vou que não me oferece uma comida, pode ser a casa mais simples do mundo. Vão fazer questão de me oferecer um café, um pão com manteiga, uma torrada. E esse ato de você ser... algumas horas o anfitrião e outras horas o peregrino, eu vivo toda hora tentando achar isso em todos os lugares. Então, como costumo dizer que eu almoço na favela, janto no fazano, da mesma forma, é o mesmo Davi. Eu entendo o valor que tem ali, eu respeito e reconheço a oportunidade que eu estou tendo e privilégio, mas quando eu vou, e a gente já foi muito junto na favela, eu e Bianca aqui, eu vou com o mesmo ar de tentar ser eu ali no universo que hoje também me pertence. A favela pertence à cidade. A gente vive todo mundo nesse mesmo ecossistema. E o que eu me lembro agora, onde eu queria chegar finalmente, é que quando eu subi a favela do Jaguaré, a metodologia era levar o quanto mais pessoas para lá e montar um restaurante lá em cima. E daí eu me lembro as pessoas me ligando, mas eu posso subir, mas eu posso subir. Eu falo, pode, sobe. Você está seguro. E daí quando eles vinham, era como estar viajando num lugar que você nunca foi. E isso acontece hoje num outro projeto que a gente faz das cozinhas solidárias. Ou quando você vai ao refeitório Gastromotiva, você pode ver o filme, você pode ver nas redes sociais. De fato, o refeitório Gastromotiva é um lugar que atrai muita gente. Se puder, depois eu conto mais. Mas uma hora que você vai lá e experiencia o ato de servir uma pessoa em situação de rua à mesa, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa com dignidade, nenhum filme vai falar. E eu sei o poder da experiência, né? Eu sou quem eu sou porque eu viajei anos e anos como esse peregrino. Então, e é dos dois lados. Existem medo dos dois lados. Então, assim, talvez parte do propósito da primeira pergunta que você me traz é que, cara, a possibilidade de ser livre nos dá a possibilidade de sonhar, de criar, de fazer escolhas numa feira, né? E não é a escolha do camarão, pode ser a escolha ali daquele quiabo e fazer da melhor forma. Então, acho que a comida, ela é que nem você falou, é democracia, ela é democrática, né? Uhum. E me dói muito quando a gente olha uma família
hoje numa situação de extrema vulnerabilidade e você olhar para ela e dizer para ela que o acesso que ela tem é só a uma cesta básica com algum dos produtos nessa cesta ultraprocessados. E a gente luta hoje em dia para que essa cesta básica ela tenha o mínimo de fruta, legumes e verduras para as pessoas saberem o sabor daquilo e poderem fazer uma opção. Não, talvez pelo sabor, por aquilo, mas não por não necessidade, não se acharem que tem direito. Então, assim, eu acho que, no fundo, são algumas as coisas que eu não posso aceitar como ser humano. Eu vou trazer então um dado de curiosidade, já que você falou bastante de favela por aqui. O último Data Favela mostrou que as favelas brasileiras movimentaram mais de 200 bilhões de reais em 2022. E, curiosamente ou não, os tipos de negócios mais comuns dentro das favelas, né, onde a galera está realmente criando e articulando, é dentro do segmento de restaurantes, da gastronomia e também da venda de refeições. Então, tem aí um pulso que movimenta a economia das favelas, que passa pela costura das comidas também. E aí, Bia, como é que você vê, na verdade, a necessidade de um aprendizado dessa técnica, né, dentro de uma jornada que se a pessoa quer ter um negócio dela próprio, ligado à gastronomia, o que ela precisa entender? Qual é o espaço desse cozinheiro amador hoje? Como é que ele pode se especializar? Como é que ele pode começar a viver disso com mais qualidade? O cozinheiro amador da favela que quer empreender já é um grande recorte, né? A primeira coisa que a gente precisa falar como um todo, e eu não vou falar só de favela, vou falar de Brasil, né? E não estou falando só de periferia, estou falando de Brasil, é voltar a se alimentar. A gente perdeu as nossas práticas básicas de alimentação, entendeu? A gente trocou comida por ultraprocessados. E a lógica do restaurante não vai diferente disso. Então, precificar num restaurante, a gente não consegue nem mais precificar, porque assim, a comida boa virou um dinheiro completamente diferente de uma comida mediana, entendeu? E aí, assim, eu tô falando de usar manteiga e não usar margarina, tô falando de, enfim, usar vegetais frescos, usar uma ervilha torta do que uma ervilha enlatada. Então, assim, falar do novo empreendedor, do pequeno empreendedor, do empreendedor que vem da comunidade, eu não tenho dados corretos, mas acho que se a gente procurar, como mais de 80% empreende pela necessidade. Não empreende por um sonho. Então, assim, o cara tá ali reproduzindo, vai fazer quentinha, no caso das mulheres, porque também tem uma questão de gênero, tudo tem recorte. As mulheres vão fazer doces e bolos e chocolates, entendeu? Então, a gente também tem um problema que é dentro dos restaurantes como um todo, dos chefes de cozinha premiados, dos chefes de cozinha que merecem respeito, são homens, e a comida doméstica é relegada às mulheres. Então, a gente tem são várias questões da cozinha. Então, assim, quando a gente fala do cara empreendedor, cara, se isso parte de um sonho, que é um recorte muito pequeno, ele vai ter que procurar cursos para além da gastromotiva de fato. Eu acho que começar no estudo, não sei se ainda tem cursos rápidos no Senac, é uma coisa importante. Uma coisa que também é complexa no Brasil são os negócios que quebram em 2 anos. 75% dos negócios de gastronomia quebram nos 2 primeiros anos. Entendeu? Então, assim, a inflação, né? Agora a gente teve um período de deflação, esse último ano do atual governo. A gente passou por um momento de inflação alta, entendeu? Então, algumas pessoas tiveram... A gente viu nas favelas as pessoas voltarem a cozinhar a lenha. A gente está falando de uma realidade de 2 anos atrás, na pandemia, das pessoas voltarem a cozinhar a lenha. É aquela capa do Extra com a galera comendo osso. Entendeu? Então, assim... É legal falar de sonho, mas é legal falar de realidade, né? De como a prática da comida pode ser minimamente melhor para todo mundo, entendeu? Porque assim, essa mãe exausta que trabalhou
44 horas semanais e além dessas 44 horas semanais, gastou 4 horas para chegar em casa, ela vai chegar em casa, ela vai dar miojo pro filho. Ela não tem energia para fazer comida. E também, se ela tiver, ela não tem dinheiro para comprar o pão de fermentação natural que a gente tem acesso. Não tem o café microlote que a gente tem acesso. Entendeu? Não toma o vinho natural que a gente toma. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar com camadas periféricas, a gente também tem acesso à alta qualidade do alimento. E o que a gente vem aqui propor é, assim, voltar à comida dos nossos avós, de ter fruta, legume e vegetal. O Brasil é capaz de produzir. Isso se você está na favela, isso se você está num grande restaurante. Não precisa de cenoura roxa, precisa de cenoura. Se possível, sem agrotóxico. Só para completar. E a cenoura sem agrotóxico não chega para o morador da favela porque existem grandes cooperativas que não deixam que os pequenos cheguem, né? Porque poderia chegar. Porque tem. E, na verdade, somos autossuficientes. E, né? na verdade, acredite ou não, às vezes chega no meio de um amontoado de agrotóxico. Porque quando o cara chega lá para comprar o atravessador, ele compra de todas as fazendas daquela região. E o vizinho tá vendo, o vizinho grande compra, ele faz ali. E aí, se o cara, esse atravessador chega oferecendo um preço irrisório, mas o cara tem aquela produção e ele vende por qualquer dinheiro. A gente já viu, em alguns momentos, o alface a 30 centavos, 50 centavos. Como é que você paga isso? Como é que você vai numa grande rede de mercados e você consegue comprar um alface a 50 centavos? Alguém foi explorado. Não é muito diferente de quem não compra na Shein. Se for, sabe, você não vai comprar do gigante oriental, porque, enfim, supostamente tem ali trabalho escravo, entendeu? Que não é comprovado da China, mas tem uma grande marca estadunidense que explora e tem em todos os shoppings. E as pessoas compram. Entendeu? Então, sobre a comida perpassa sobre os nossos valores. Eu ia perguntar para vocês se perpassa, inclusive, uma questão de uma conversa sobre educação mesmo, né? Porque parece... Teve uma época que eu trabalhei com uma marca de refrigerante, tem bastante tempo isso até. E essa marca de refrigerante estava numa necessidade de fazer mais conteúdos para as pessoas sobre nutrição, efetivamente falando. Porque é claro que não interessa para uma marca de refrigerante que todo mundo adoeça. Se todo mundo tem uma alimentação muito ruim e associa isso ao refrigerante, daqui a pouco está todo mundo doente, ninguém consegue mais nem consumir o refrigerante, porque aí você tem uma dieta totalmente restritiva. E isso, às vezes, pareceu muito controverso na minha cabeça, né? Uma marca de refrigerantes querendo falar sobre nutrição, mas, ao mesmo tempo, eles falaram que, por exemplo, nas famílias mais periféricas, é status, assim. Você dá uma Coca-Cola para uma criança que tem 6 meses, 8 meses de idade, 6 meses de idade, você dá refrigerante, você dá uma Coca-Cola, você dá um Guaraná. Coca-Cola é digestivo. Então, tem umas crenças, uns mitos, tem uma série de coisas que perpassam por aí também. Né? E aí eu estou ouvindo vocês falando, tá me dando essa coisa de que a gente precisa, talvez, de um processo sobre educação também alimentar, que caminhe junto para que a gente entenda que ascender, até financeiramente, dentro das comunidades, você pode comer melhor e como você pode comer melhor. E mesmo quando você não tem recurso, como que você entende que você pode usar os seus recursos de uma forma melhor, para a gente sair desse pensamento só das monoculturas. Né? Tem as punks, que são as plantas comestíveis, né? E que a gente nem sabe, que tem umas que dão em qualquer quintal, mas a gente não foi ensinado a usá-las, então, né? Culturalmente, as pessoas não querem comer a comida que veio dos escravizados. Então, as punks, e tem um monte de conhecimentos que a gente não quer, entendeu? Enfim, falando de educação, eu penso real e penso em questões de advocacy também, para a gente conseguir mudar alguma brecha na lei onde educação alimentar, assim como em São Paulo tem educação financeira no currículo escolar, educação alimentar. Entendeu? Eu acho que devia ser na escola. E, assim, tem coisas que eu acho que na escola... Saber comer, né? Saber comer. Entendeu? Tem coisas que eu acho que deveria aprender na escola. Por exemplo, homens produzindo conhecimentos domésticos. A escola tem que apresentar Amém, a vassoura Senhor. e segurar o neném. O garoto tem nervoso aos 13 anos.
Entendeu? Ele nunca vai. Limpa a fralda aí, vamos lá. Tem maternal? Vai uma vez por mês, os de 13 anos ajudar a cuidar do maternal. Uma vez tinha que ter o currículo escolar não dá mais conta das demandas da sociedade. E a alimentação, a gente está sendo controlado por monopólios. Todo mundo come a mesma coisa. Todo mundo se enche de farinha e milho o dia inteiro. Acho que eu queria trazer um fato que eu vivi anteontem, que é uma questão para quem não vai numa escola. Então, desde a pandemia, a gente vem na Gastromotiva trabalhando o contexto de cozinhas solidárias, que é encontrar cozinheiros e cozinheiras. Muitos já foram até formados pela Gastromotiva, mas também outras organizações. E a gente foi para o Brasil inteiro. A gente está em 9 regiões, foram mais de 3 milhões de refeições atendidas, mas eu vou trazer um pouquinho no que a gente falou antes do empreender. E a gente vê que depois disso, muitos desses cozinheiros solidários hoje já estão empreendendo na sua comunidade negócios, seja um buffet, uma vontade de ter um restaurante, e também fazendo essa parte de educação alimentar e capacitação profissional. Então, acho que o desejo que a gente tinha lá em 2004, quando começou a Gastromotiva como uma incubadora, agora está acontecendo porque existe um consciente coletivo muito mais aberto até a discutir coisas assim. Mas agora, voltando na educação alimentar, várias empresas de refrigerante patrocinam a Gastromotiva, mas a gente sempre acorda o limite de não entrar na nossa metodologia ou de como a gente vai trabalhar a marca, porque se a gente não trabalhar com a iniciativa privada, a gente não consegue viabilizar nenhum dos projetos da Gastromotiva. A gente tem os nossos princípios, valores e metodologias. E agora a gente, voltando nessa história de anteontem, eu fui a Jardim Gramacho, que a gente está trabalhando lá há 2 anos com uma organização espetacular que se chama AJA. E eles fazem o contraturno escolar. Nessa região, onde ainda trabalham mais de 8.500 pessoas clandestinas, onde só 5% tem carteira assinada e a maioria das crianças não tem escola lá, a gente se propôs, junto a uma organização internacional, chama PICTE, a gente até lançou um curta, que eu posso passar aqui depois, que é sobre essa história da alimentação com mães e filhos que vivem em fome grave, insegurança alimentar grave. Elas não sabem se essa criança vai ter o que comer no dia seguinte. Então, nessa instituição, 180 crianças almoçam diariamente e os pais podem vir também, que estão trabalhando ali no lixão de Gramacho. E a gente montou um time de nutricionistas para entender como que essas famílias podem, ir para uma situação de alimentação saudável. É um projeto de 3 anos, a gente está no 2º ano. E antes da gente olhar, e a gente está falando o que eu acho que ali, a gente tem que olhar a escuta. Então, as nutricionistas chamaram as mães para escutar o que elas comem, chamaram as cozinheiras da AJA para ver qual a referência delas. E daí começa um trabalho de conexão e escuta ali, e de até trazer elementos lúdicos, de levar uma cesta de fruta, porque a mãe dá a fruta para o filho. Ela não vai comer a fruta na hora de ter fruta. E daí começou tudo para as mães também aprenderem a comer a fruta. É um processo que a gente achou que ia ser uma linha reta. Em 3 anos a gente vai saber como tirar 150 famílias e dar dignidade a elas irem para uma alimentação saudável. Só que a gente descobriu que muitos não tinham fogão em casa, não tinham dinheiro para o gás, que nunca tinham comido certos alimentos in natura. Então, para mim, hoje a educação tem ainda uma outra esfera, que é além da escola, que é a esfera da cidadania, a esfera dos direitos, a esfera... e a alimentação é um direito, né? E a gente hoje voltou para o mapa da fome com 300 mil pessoas em insegurança alimentar. São 33 milhões de pessoas em segurança, fome grave, né? Insegurança alimentar grave, e 55% da população com algum grau de insegurança alimentar. Você pensa que esses são os grandes desafios, assim, por exemplo, para alguém se inspira na sua história e na história da Gastromotiva e gostaria de trabalhar com um restaurante comunitário ou ter uma cozinha solitária? Esses são os grandes desafios que você acha para colocar uma ideia dessa de pé, para escalar um pouco isso?
A gente tem ouvido agora, né, legislações, tanto no estado do Rio, no Ceará e em âmbito nacional, né, com bolos, da política pública das cozinhas solidárias. O governo já tem aparelhos públicos como restaurantes populares, cozinhas comunitárias. Acho que é bom lembrar, a gente não comentou, mas existe o Guia da Alimentação Brasileira, que é modelo para o mundo. E uma das coisas, só voltando, que a nutricionista falou, a gente já tem as políticas públicas, é como executar. Então, quando vem essa oportunidade das cozinhas solidárias, o MDS já mapeou 2.000 cozinhas solidárias. E além da Gastromotiva, tem muitas outras, tem Ação Cidadania, tem MTST, cada uma tem um DNA. O nosso DNA da Gastromotiva é que essa cozinha vire uma cozinha empreendedora, porque a Gastromotiva há 18 anos trabalha com renda. Então a gente sabe que a pessoa que hoje come uma quentinha porque ela não tem dinheiro para almoçar, ela quer trabalhar. Então essas cozinhas como polo de educação alimentar, mas polo de capacitação profissional, é a nossa aposta. Hoje a gente está incubando de 30 a 50 cozinhas para ir para esse lugar do empreendedorismo mesmo. Mas tem lugares que a solidariedade, a filantropia vão ser sempre necessários. A gente tem uma cozinha no Mato Grosso, que é em Dourados, dentro de uma aldeia indígena. Dourados é a cidade com mais indígenas urbanos no Brasil. E ali a Gastromotiva foi a primeira organização a chegar nessa comunidade, que eu não sei falar o número de famílias que vivem lá. Mas ali a gente vai precisar trabalhar anos e anos com a filantropia para que as pessoas ali comam. E ali talvez não seja o lugar de gerar empreendedorismo e tudo, porque precisa de todo tipo de assistência. Então aquela cozinha é uma cozinha mais de levar educação, levar saúde do que empreender. Então acho que a gente tem cozinha solidária que vai... Isso quebrou meu paradigma, né? Porque a gente fala, não, precisa empreender. Não, as pessoas às vezes precisam de acolhimento, um prato de comida e tem que ser doado. Outras estão já no estágio de empreender, porque tem uma relação com a comunidade, e outras no estágio de virar negócio, porque eles vão poder transformar a sua comunidade oferecendo emprego local, né? A gente tem que falar de emprego local. Dinheiro, porque no capitalismo o dinheiro é importante. Gabriel, você tem dado forma para o conteúdo. Você virou um influenciador de comida, na verdade, né? Eu detesto isso, mas tudo bem. Como que você... O pessoal que diz. Eu sigo. Me contaram. Eu pego lá um monte de Não é? informação. Eu também. Eu fico só salvando os conteúdos que ele posta. Mas, assim, eu adoro quando você começa a falar dos botequins do Rio de Janeiro. Você fez até uma série especial com o Mohamed, que eu fiquei acompanhando o Mohamed Indi, mandar um abraço para ele. Mas você vai circulando pelos botecos, mas é mais do que falar sobre as comidas, é legal que você traz um conteúdo de história, né? Vai costurando conteúdo de história da cidade, dos lugares, das pessoas, dos personagens, vai compartilhando experiência. A boemia, ela é o ingrediente da gastronomia? O que ela tem a ver com a gastronomia? O que você aprendeu com a boemia? Bom, você tá falando de história, né? E eu sempre... Eu sou cantor, tá? As pessoas falam que eu sou influenciador, mas aí eu deixo isso aí para as pessoas. Eu não me considero um influenciador. Eu sempre gostei muito de olhar para a cidade com um olhar menos capa de jornal, sabe? Menos maquiado. A cidade tem... Rio de Janeiro é imenso, né? Outro dia eu fui ali Vila Cosmos, enfim, visitar um familiar lá e vi a quantidade de bares que tem por ali. E como você disse, cada bar é uma história. E a enfim, eu conheço a Bianca há mais de 20 anos. Quase eu sou 25, novinha, não é verdade? há 25 anos. A gente é nova há mais tempo, que a gente fala. A Michele que me ensinou isso. Não é brincadeira não. E, cara, o Aconchego Carioca não é um... A Kátia não abriu aquilo ali há 20 anos. Tem 20 anos. Sou muito fã. Não abriu aquilo ali de bobeira, né? Tem uma história por trás daquilo ali, né? E isso eu tô falando de uma... Por conta da Kátia, se criou uma história na Barão de Guatemi, na Praça da Bandeira. Mas, enfim... Você acabou de ter um evento cultural na rua. Eu estive lá, E isso eu tô falando de uma rua, né? Então o Rio é uma cidade sem fronteira. E eu sempre fiquei muito incomodado de ver uma crítica gastronômica no Rio. E eu não tô, óbvio, criticando ninguém, enfim.
acredito que não seja culpa do crítico em si, né? Mas até das editorias, que nunca olharam para o Botequim, nunca olharam para a Zona Norte, nunca olharam para o subúrbio do Rio de Janeiro. Sempre ir para o subúrbio é uma aventura antropológica, né? As pessoas acham aquilo ali, caramba, aí se botam a melhor roupa. Hoje eu vou no Caxambi. Cara, hoje eu vou no Adonis. Cara, bicho, que isso? Frequento Adonis, isso é a coisa mais comum pra mim mesmo, assim, sabe? Não é... Então, a boemia... Você fez uma pergunta, o que a boemia tem a ver com a gastronomia. A gastronomia, a boemia é a gastronomia, as duas, outra, né? uma abraça a outra, enfim. A gastronomia do Rio de Janeiro tem a ver com a boemia do Rio de Janeiro. A gastronomia carioca, na minha concepção, é construída através do olhar da boemia, do boêmio, do cara que precisa comer um mocotó para se reerguer na vida. E a verdade é que 90% dos cariocas tem o seu bar de coração. Exatamente. Com Assim, certeza. os 10% que não tem, tá errado. Tá errado. Entendeu? Não aprenderam a viver, não sabem o que é carioquice. Gente, Entendeu? eu jurava que eu já era carioca. Não acredito que você não tem um bar de coração. É o calango! Realmente eu tenho. É o calango com cheiro carioca. Mas é isso também. Tem o bar que os seus amigos sempre se encontram. Tem aquela coisa também de você chegar no bar e sempre tem aquele amigo, eu odeio esse lugar. E ele vai toda semana. Vai pra falar mal. Vai pra falar mal. Eu brinco que esse negócio que a Bianca tá falando, de que todo mundo tem um bar de coração, a gente tem um dito, né, que diz que sempre o melhor bar é o bar mais perto da sua casa. Uhum. Cara, e assim, eu nesse quesito eu dei muita sorte, porque eu morei a vida inteira em frente ao Bar do Momo. Então, assim, pra entrar no meu prédio, eu tinha que passar pelo Bar do Momo. E pra eu sair do meu prédio, eu tinha que passar pelo Bar do Momo. Não tinha como. Que difícil. Do meu quarto até a cozinha do Momo eram 43 segundos contados no relógio. Então... A minha filha tem um bar de coração, que é o Bar Xavier, na Pracinha Xavier de Brito. Maravilhoso. Porque ela saía da escola e ela falou, eu quero ir na pracinha. Aí ela descobriu o Bar Xavier. E ela descobriu que tinha coxinha de galinha. E ela descobriu que tinha o Cezinha. E aí o Bar Xavier mudou o nome para Bar do Cezinha. E ela saía da escola falando, mãe, eu acho que hoje a gente podia comer uma coxinha do Cezinha. Mas isso eram todos os dias. Todos os dias. Ela é a tem nova geração da boemia carioca, tá vendo? Já com 6 Começa anos. assim. Bar A minha avó novo, sempre né, me comprou com ali coxinha era o bar também. do Neca, né? Antes, do Nelson, enfim, não me lembro. E, pô, bacana isso pra caramba. Ela tem, e assim, agora ela mudou de escola, ela vem de transporte escolar, e aí de vez em quando ela fala, ai mãe, há mó tempo a gente não vai no Tuninho. Ela tem uma relação, e aí é isso, ela não diz mais o nome dos bares. Ela tem o nome dos donos. Dos donos. Ela a base vem forte. A base essa aí já nasceu boêmia, já nasceu sangue boêmio. Como é o mito para vocês, assim, que trabalharam com cozinha ou que gostam, que são amantes da cozinha? O maior mito que vocês descobriram trabalhando com gastronomia? Tem algum? Acho que eu vi essa pergunta e fiquei pensando e achei que eu não ia ter que responder, que era para Bianca. Mas me veio... Eu joguei na mesa agora. Me veio esse lugar de primeira turma de gastronomia do Senac, aquela coisa da rigidez, do mandar e tal. E eu acho que eu fui muito tirano e, infelizmente, eu perdi muita gente que trabalhou comigo na Gastromotiva pelo meu jeito que a cozinha aceitou e eu podia ser. E quando eu vi que dá para ser um orquestrador, muito com mais, vamos dizer, mentoria do que dar o direcionamento e fazer, a cozinha tem se tornado isso. O jovem de hoje, ele não aceita qualquer coisa quando ele entra para trabalhar numa cozinha. Existe técnica, existe profissionalismo, mas não precisa ter nenhuma tiranismo. Então, para mim, esse mito... a gente vê muito filme de gastronomia, né? E você pensar que isso é uma coisa... Uma vez eu estava assistindo Downton Abbey, não sei se vocês lembram desse seriado, e passa lá 1920, o mordomo indo trabalhar no Ritz-Carlton, e era aquela coisa assim,
Falei, cara, eu aprendi como era ensinado há 100 anos atrás, que absurdo, né? E hoje, duvido o chefe que é tirano que tem alguém que fica com ele na cozinha. Você tá mais por aí, mas você vê as pessoas sendo mais humanas. Eu vejo, mas também os tiranos têm o seu lugar ainda. Só que eu acho que é isso. Eu acredito nas novas gerações, então os mais jovens já não aguentam. Eles querem, de fato, cozinhas com propósito, querem, querem uma cozinha mínima. Ninguém acha mais. Eu sou millennial, né? Então, assim, millennial acha. Mas eu quero saber seu mito também. Você tá grudando no meu. Chegando, Eu vou mudar no teu também. Cada um vai no seu mito, gente. Não vai grudar no meu. Porque ele falou que nem ia responder. Não, cara, é porque eu ia falar eu sou millennial, então eu achava que, assim, trabalhe com o que você gosta, que você jamais trabalhará. Eu acreditei nisso fielmente. A gente se ferrou, amiga. Os meus irmãos mais jovens são de outra geração. Não, olha, é que nem nossos pais, né? Que nem nossos avós, trabalhar para pagar contas, coisas que eu gosto, eu vou fazer em outro lugar, tá tudo bem. Só que só não pode ser uma esculhambação. Minha saúde mental precisa existir além disso aqui. Então, eles são menos românticos do que... Então, assim, você quer pra pagar minha conta. Você me paga a comissão no dia combinado e não enche meu saco, não. Me dá minha lista de tarefas, eu vou cumprir minha lista de tarefas. Acabou, acabou. Hora extra, me dá. Hora extra, senão eu não vou fazer. Entendeu? A galera tem menos romantismo. Porque também era isso, né? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na cozinha, que não era da minha mãe, assim. Eu entrei logo num Troagro. Né? E era... Nossa, muita... Eu entrei na extinta... No Bistrô 66. Então era assim, tudo no Jardim tinha Botânico, seu... né? E aí tudo tinha o seu lugar, muitas regras, assim. Eu não sabia se eu podia falar. Assim, eu ficava meio... Os primeiros 15 dias foram assim, eu que falo pra caramba, fiquei completamente em silêncio. Então, mas eu também fui ensinada assim. E, sei lá, eu não tô formada há tanto tempo assim, né, gente? Sei lá, uns 10 anos, assim. mas mito... eu tenho um mito. Vou polemizar. Eu tenho um mito que eu acho horroroso. Best Female Chef. Eu acho um mito, assim, essa coisa das competições, os ranqueamentos, as mulheres serem separadas dos homens, sabe? Sei lá, brincar com fogões premiados não é coisa de menina, sabe? Que saco. Acho uó. Então, acho que essa coisa. Tem o chefe e o best female chef. Você não acha que ele vem numa contramão para se valorizar? Porque senão é o cara que está ali ganhando. Então, quando você coloca, você está trazendo talvez o assunto à tona para ser discutido? Acho, mas acho ruim mesmo. Porque, assim, a best female chef... Ela é chefe. Ela é chefe e ela tá na 50ª posição lá. Aí é o jeito de falar, ó, fica caladinha aí que tu não vai chegar em primeiro nunca. Então, eu acho que... Por mim, nem existia. Por mim, vamos redirecionar. E o que precisa para essas mulheres, né? Porque é isso, elas ganham estrela Michelin botando a criança para dormir à noite. Se os 10 primeiros do mundo fizessem isso, eles não seriam dos 10 primeiros do mundo. Então, eu acho que não é... Eu acho esse um grande mito. Entendeu? As cozinhas premiadas não são para mulheres. Acho isso um horror. Um outro mito também. Não tem 50 Best na África. Não tem o quê? Os premiados melhores do mundo não tem estrela Michelin na África. Inclusive, a estrela Michelin... acho que tem 2 estrelas Michelin na China que faz comida francesa. Então, assim, não quero brigar com o Michelin nem com o 50 Best, mas gostaria que eles pensassem assim, né? Tipo, pô, galera... Tem alguns mitos você está trazendo que circulam. um olhar contemporâneo sobre quem premia, o que é premiável e o que é a categoria, né? E que são vários colegas nossos que contribuem intelectualmente para quem ganha estar nesses lugares, entendeu? E tem premiações nacionais que tampouco dão para mulheres os seus prêmios máximos, né? Ainda tem uma questão também regional, né? Outro dia eu estava vendo uma premiação... eu nem sei, na verdade eu até sei, mas não vou citar o nome, não. Que, cara, só tinha indicados de Rio e São Paulo.
Cara, um negócio tipo Brasil. Tipo, elegendo, eu não sei, os melhores sommeliers do Brasil. Cara, outro dia, sem brincadeira, eu fui fazer um show em Natal. E eu sou amigo de uma turma lá que tem restaurante. E eles me chamaram para um evento de vinhos lá. Cara, impressionante. Cara, será que não existe sommelier no Nordeste do Brasil? Será que, né, essas premiações só olham para... Só existe Rio e São Paulo? Mas daí você acha que tem que ter o sommelier do Nordeste e do Norte? Não. Porque é a mesma pergunta. Não, eu acho, quando a gente fala eu acho, que não tem eu acho o que, da mulher. Porque... Eu acho que tem que... Eu acho que a gente tem que sair desse lugar confortável, desse lugar de só esse eixo Rio-São Paulo. Lá de vez em quando entra um negócio de, sei lá, de Brasília, do Rio Grande do Sul. Mas, cara, vamos olhar pra cima também, cara. Tem um monte de coisa acontecendo bacana lá, sabe? Eu acho que a gente tá falando tanto de questões sociais, humanas, e a comida, e a gastronomia, o papel. Eu acho que a gente também tá indo para um mundo que a gente vai ter que colaborar e cooperar mais. Só que eu acho que quando a gente traz para o mundo da gastronomia, a história da gastronomia e da gastronomia social, elas são muito próximas no Brasil pelo contexto. E é na América Latina toda. A gente trabalha no México e vê isso também. Então, chega algo aqui que nos vendem com premiações, com tudo, né? Mas chega até com produtos estrangeiros. Eu me lembro muito bem em 2009, quando a gente teve, acho que foram 19 chefes espanhóis, quando eles estavam no auge, e eles falaram, olhem o produto brasileiro, olhem a cultura brasileira, olhem as técnicas brasileiras. E acho que você é fruto dessa nova educação da gente valorizar o que é nosso. Em tudo, em termos culturais, a nossa música, e daí valorizar o Brasil, né? Valorizar um Brasil que a gente não conhece, que a gente não viaja. Eu tenho ido à Amazônia e eu entendi que eu não sabia nada da Amazônia. Então, eu acho que tem esse lugar de que a gente está numa grande, grande revolução nesse país e que acho que quando a gente vai falar de ranqueamento, competição, no final é as lideranças estarem mais conscientes do seu papel. Talvez a gente volta no começo dessa conversa, assim, qual o meu papel no lugar que eu ocupo, qual a minha responsabilidade no lugar que eu ocupo, quantas pessoas dependem de mim num contexto de Brasil e atuar mais com responsabilidade, que a gastronomia ela pode ir para esse lugar, independente do nome ou da categoria que a gente fala, no lugar de responsabilidade, no lugar de inclusão e no lugar de educação, que é o que esse país mais precisa, né? Plenamente de acordo. E outro mito, coentro é ruim. Também. Seu mito! Isso é um mito, eu acho. Eu acho que o meu mito como empreendedor vai muito... Assim, eu vou falar de um mito como empreendedor, que é de achar que o que eu acredito e o que eu penso vai pagar a minha conta. E, cara, isso realmente é um negócio que caiu totalmente para mim, como empreendedor. Porque aí, né, a gente volta a tudo, porque não se tem... A gente não vive num país que tem uma educação alimentar, que tem as pessoas são totalmente acomodadas, não são abertas para o novo, né? E quando eu descobri que um negócio era muito mais sobre o meu cliente do que sobre mim, do que sobre o que eu penso, o negócio começou a andar, dar mais certo. Mas acho que é quase que nem os nutricionistas, né? A gente fala muito e ouve pouco. Essa é uma coisa que eu até hoje luto para aprender, porque eu falo pra caramba e de vez em quando eu falo, cala a boca aí, ouve. Acho que vai de encontro também. Vamos deixar a Babi, né? Não, eu sou só uma facilitadora aqui. Nós são dois, aulas, né? O que você acha, né, Davi? Daí fica nós dois, né? Que não cala a boca, né? Tá gravando. Tua vez, mas fica aqui nós dois. Eu né? acho que, inclusive, essa gravação tinha que ter sido no Aconchego, no Momo, entendeu? Tinha que ter ido pra lá. Mas o tom de seriedade do início foi esse ambiente. Senão já ia começar de outra forma. Então, já que, infelizmente, a gente tem que começar a caminhar pro final...
Eu vou ter que ir amarrando aqui um pouco tudo que vocês estão falando. Eu quero trazer um dado de curiosidade para esses novos profissionais, os profissionais do futuro aí que estão ouvindo a gente, estão pensando, pô, quero ser igual a Bia, quero ser igual a Davi, Gabriel, etc. Tem um conceito, e aí eu acho que vocês são os especialistas, eu estou aqui hoje totalmente como aluna, então me corrijam se eu estiver falando alguma coisa equivocada. Mas tem um conceito que fala dos desertos alimentares, que essa frase foi usada pela primeira vez oficialmente num documento de 95, de um grupo de trabalhadores de políticas da equipe de projetos de baixa renda de uma força-tarefa de nutrição do Reino Unido. E ele foi incorporado porque, na verdade, desertos alimentares é um conceito aplicado à falta de acesso a uma comida in natura, ou seja, natural, fresca, saudável, num raio de pelo menos uns 400 quilômetros da nossa casa. Quando a gente começa a pensar em Brasil, né, quanta gente que está fora desse raio. Então, essa designação, ela considera muito o tipo e a qualidade dos alimentos que são disponibilizados à população, além da acessibilidade dos alimentos também pelo tamanho e proximidade, né, dos armazéns, dos lugares que oferecem esses alimentos. Então, são locais onde o acesso a alimentos naturais é muito difícil, às vezes quase impossível, né, obrigando as pessoas a se locomoverem para outras regiões para obterem esses itens que são essenciais a uma alimentação saudável. Voltamos aqui a todo o nosso início da conversa, do propósito, da paixão, de tudo isso que está movendo vocês. Então, a questão da distribuição de alimentação também é social. Em 12 das 21 capitais onde tem menos alimentos saudáveis, coincide com onde tem a menor renda da população. E aí eu vou ouvindo vocês, a gente vai encaminhando aqui para o fechamento, infelizmente, porque eu acho que essa conversa de bar renderia horas. O tempo todo eu vou escutando e vejo os olhinhos brilhando para quem vai assistir a gente no vídeo, para quem vai só ouvir, eu acho que vocês vão sentir o que a gente está falando. Mas vocês falam com muita paixão da comida, né? A comida como esse lugar de um corpo em atuação política, de um corpo que está fazendo movimentos para deslocar pessoas, deslocar pensamentos, uma reflexão que se conecta com a história do país ou da cidade, das pessoas que fazem parte disso. Então, para a galera que está começando a tentar entender essas habilidades, essas paixões, quais são os conselhos que vocês deixam para que eles consigam não se iludir que nem a gente, né, millennial, mas, ao mesmo tempo, trazer esse significado para suas vidas, para suas carreiras, para quem quer trabalhar com gastronomia? Eu vou usar uma frase que não é minha, se eu não me engano, a frase é do Emicida, mas você é o único representante do seu sonho no mundo. Faça valer esse sonho. Né? O que você sonha de fato? Escreve, pensa. Sonho A, B, C, como eles se conectam, entendeu? E assim, até onde o seu negócio o seu negócio, o sonho, a sua carreira, porque tem gente que a carreira não é empreender, até onde se conecta. Porque, assim, no final das contas, a Gastromotiva tem que fechar a conta no final do mês, tem profissionais para pagar, tem impostos para pagar. No final das contas, o Calango, né, o Sofia, o Aconchego, a Vendinha, tem contas a pagar, tem funcionários. Assim, eu queria dizer que eu tenho uma cozinha composta de 78% de mulheres na Vendinha e mulheres jovens, assim, em sua maioria negras. E é uma cozinha incrível, super técnica, super, assim, não tenho quase conflito. Então, eu fui também refinando. Ó, nesse aqui eu quero isso, eu quero mais produto da terra. Nesse aqui eu quero isso. Quero uma cozinha mais técnica. Nesse aqui eu quero uma equipe que se dê bem, que seja um bom ambiente de trabalho. Assim, quem atira para todos os lugares não chega a lugar nenhum, né? Então, acho que esse é o meu conselho. Meu conselho é busquem conhecimento, estudem, porque conhecimento não faz mal a ninguém, estudar não faz mal a ninguém. Hoje em dia, quase todo mundo, o acesso ao conhecimento está muito mais acessível, as informações estão aí, conheçam o seu entorno, conheçam a história de onde você está se metendo, porque sem dúvida o conhecimento vai te ajudar na frente. Posso só lembrar de uma coisa? E divirta-se, né? Porque se for Total. chatão, pô... Se é pro jovem, né? E eu abri falando que eu encontrei minha história com 28, eu acho que vai em busca. Vai em busca da sua autenticidade. E são vários caminhos, eu acho que
principalmente ali quando a gente está dos 21 aos 28, né, nesse setênio, é o lugar da descoberta, da curiosidade, mas também em busca de conhecimento. E eu acho que seguir o teu sonho, mas com o pé no chão, eu acho que é isso. Mas eu queria falar uma coisa que você falou de desertos alimentares. Eu acabei de voltar de Detroit, que é uma cidade que quebrou nos anos 2000 e ficou sem comida. Ficou literalmente sem comida e as pessoas saíram da cidade, tinha 1.800.000 pessoas, só sobraram 600.000. A prefeitura quebrou e eles começaram a fazer as fazendas urbanas. Hoje a maior tecnologia social de fazendas urbanas nos Estados Unidos é em Detroit. Eu visitei uma onde tinha uma mulher indígena, uma mulher negra liderando, né? Isso eles já tinham ensinado para 2.200 pessoas ocuparem os lotes dos vizinhos das casas que ficaram vazias. E onde eu quero chegar é que, além de ser pé no chão, autêntico e tal, a gente tem que entender o mundo que a gente está vivendo hoje com as mudanças climáticas e o aquecimento global que está batendo na nossa porta e aprender a trabalhar em coletivo. Hoje a gente tem um projeto em Manaus, que é no Parque das Tribos, o primeiro bairro indígena aí reconhecido no Brasil, em processo de reconhecimento. E por um ano, numa cozinha solidária, nós fizemos uma escuta de qual seria o sonho delas de mudar aquela comunidade através da alimentação. E o resultado é que agora elas vão fazer um restaurante com receitas indígenas, mas é um projeto coletivo. E eu acho que a resposta está no coletivo. Você falou de uma cozinha de coletivo de mulheres. Eu, há 18 anos atrás, eu quebrei muito a cabeça, eu ainda fui o único, mas quando eu cheguei no Rio com a Kátia e com a Bianca e a Gastromotiva e todo o time, porque quando eu falo é nós, é todo o time, aí a coisa ficou mais gostosa. Mas de 2004 a 2012, cara, o que a gente precisou provar para o mundo que gastronomia social era um caminho, hoje não tem que provar, hoje a gente tem que compartilhar. Então, acho que essa coisa de, tipo, olha quem está do teu lado, né? A gente acabou de passar uma pandemia. Então, não esquece disso. Conheça o seu entorno, né? Conheça o teu entorno. Eu acho que essa nova geração, acho que depois da geração Z, não vai mais contar a geração, né? Vão mudar os números. Mas eles As são... letras. Não, vão mudar mesmo, porque não vai, por causa das tecnologias não vou ser mais de 16 a 16 anos, vai ser menor. Mas, e aí vai ter que dar outro nome, que não vai ser mais gerações. Mas essa nova galera que está vindo é diferente do que eu tenho visto até aqui. Quando vai conversar com essa galera de 16 anos e tal, eu noto e gosto que para cada problema que a gente apresenta, eles vêm com 50 soluções. E eu gosto muito dessa perspectiva. Não é o contrário. Ai, cada coisa que eu falo tem um problema. Não, você fala, mas tem isso. Ah, tem isso, aquilo outro. São 50 respostas solucionáveis. E isso, assim, sei lá, eu quero aprender com eles todo dia, sabe? Eu vou com adolescente e eu falo, mas me conta disso. E eles estão muito abertos à novidade. A tecnologia deu isso para eles, né? E eu tô, sei lá, apaixonada. Ó, infelizmente eu vou ter que fechar. Eu vou fazer um ping-pong com cada um, não tá no roteiro. Vamos ver se dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Os convidados ficam meio assim, ixi, ferrou. Bia, não, um prato... Não, você, um prato inesquecível. Um prato inesquecível. Bobó de camarão da Kátia Barbosa. Voltei lá para comer essa semana. E é sempre impecável. Vamos todos comemorar quando esse episódio sair. Bia, o ingrediente que não pode faltar na comida afetuosa brasileira. Afetuosa? Não? Feijão. Boa. Não pode faltar. Mas todos os derivados da mandioca também. Ou seja, feijoada, bolinho de feijoada. Vou advogar em causa própria. Gabriel, não dá pra eu tirar a música de você. Uma estrofe, uma música, um refrão que vem na tua cabeça que te lembra uma comida, um momento gostoso. Caramba. Um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo. Eu falaria do... Canta pra gente fechar. Quem quiser vatapá, que procure fazer. Vatapá, eu sou apaixonado com milho do norte da minha avó, porque é diferente, né? O vatapá do norte é diferente do vatapá da Bahia, né? O vatapá da Bahia tem amendoim, né? Tem. No norte não tem.
Eu posso estar falando besteira, mas... Tem. Tem amendoim também? Não, o do norte eu não sei. O do norte. Descobrindo agora que é diferente. Não, eu não sei se tem, enfim. Eu sei que o vatapá que eu comia da minha avó, que é amazonense, é diferente do vatapá que a gente está acostumado na Bahia. Então, essa do Dorival, que é meu compositor preferido na vida. Eu não sei nem a letra direito, mas todo mundo sabe. Quem quiser vatapá, que procure fazer primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota a castanha de caju. Um bocadinho mais. Gente, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Eu ficaria aqui muitas horas, acho que todo mundo que está escutando a gente Pô, pensei também. que você ia perguntar sobre o problema. Eu detesto essa palavra, porque eu sou carioca, tá? Mas com todo o respeito da treta gastronômica que eu li lá no... Podemos, é que o nosso tempo já acabou, Já acabou, mas né? Então tá bom. se a produção deixar eu esticar mais 5 minutinhos aqui, vamos lá. Então, só se a gente for rápido. A Eu treta gastronômica, vamos lá. Uma polêmica gastronômica. Polêmica, pois é. Uma Comida polêmica- para quem precisa. Uma polêmica gastronômica para cada um. Estrogonofe com feijão, macarrão com farofa. Qual é a polêmica gastronômica imperdível para vocês? Posso começar falando duas? Primeiro, só rapidinho. Coentro, pra mim, tem que ser em tudo. Obrigada. Isso gera Também sempre acho. polêmica. Time do E a, Coentro segunda, aí. acho. e a segunda é que, por favor, feijão é por cima do arroz. Ai, Parem É. com esse negócio de feijão por É baixo verdade, do arroz. concordo. Cara, porque o caldo... Não, cara. Feijão é por cima do arroz. errado. Ponto final. Quem não faz isso tá errado. Pô, acabou. Nasceu errado. Gente, Olha os haters aí, vamos receber não é haters. bolacha, me perdoe. É verdade. Concordo. Agora, Davi. É que você já foi Achei abraçado. que a gente tinha acabado ótimo. Você ganhou uma carteirinha já de... Eu não tô entendendo, eu Você ganhou demoro uma 24 cidadania horas às vezes, carioca já. até, Tem que saber isso. até cair uma ficha. Qual é a Não é sua? uma polêmica gastronômica dessas. Polêmica, gente, eu odeio essas coisas de ping-pong, polêmicas. 2, 3 e já. Eu boto pimenta em tudo, no café da manhã, inclusive. Na padoca chegam, eles olham pra mim, pimenta? No Então, misto quente, misto né? quente com pimenta de manhã. Ele chegou lá no programa. Pimenta no café da manhã. O croque me dá uma Provem. pimentinha. Quem acha muito estranho, prova uma pimenta no teu ovo de manhã. Bom, gente, Termogênico. Foi no nível dessa galera? acho que foi, arroz, acho feijão que em foi. cima e embaixo, nunca tinha pensado. Bom, esse episódio vai sair numa terça-feira, a gente sabe disso. Espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente escutem próximo da hora do almoço para comer com gosto e ouvir com gosto também. Ou, de repente, no caminho do trabalho, né? Para que seja um dia bem gostoso, começar a semana com essas dicas, com essas referências, com essas aulas, com essa responsabilidade. Esse foi mais um episódio do Falando de Propósito. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do SENAC é gerar grandes oportunidades de transformação e, como não queremos deixar ninguém para trás, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Até o próximo episódio, falando de propósito. Obrigada. Valeu, Babi. Obrigado. Obrigada.